capítulo 19 do livro de Apocalipse. Nós estamos encerrando hoje o último capítulo da 6ª sessão. Então, semana que vem, se Deus quiser, a gente começa a última sessão, a 7ª sessão. E eu creio que mais umas 3 semanas, por aí, a gente vai terminar todo o livro de Apocalipse. Eu estou muito contente porque nós também, no ano vigente, 2019, nós conseguimos estudar expositivamente pregações sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses. Isso foi muito, muito legal também, foi muito bom. E tudo isso registrado, filmado também. Bom, então vamos ler, e aí a gente vai ler cada versículo e explicar, dentro do possível, cada versículo. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 19 de Apocalipse. Aleluia! Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. É o primeiro versículo. Bom, o que eu queria destacar aqui? Primeira coisa que eu destacaria é que o texto nos mostra, no versículo 1, alegria no céu. Há alegria no céu por conta da queda de Babilônia, a punição que foi dada por Deus às maldades praticadas por Babilônia. Então, há alegria no céu porque Deus, na verdade, puniu. E, inicialmente, eu diria para você que Apocalipse, ele nos ajuda a ter uma visão completa sobre Jesus Cristo, Porque tem muita gente que pensa que Jesus Cristo é só aquele ser bonzinho que passou pela terra, que sofreu, que padeceu, Então tem alguns até que pregam Jesus Cristo dessa maneira. Tem um pastor aí na televisão que hoje é o grande nome aí da mídia, a Globo o chama, as TVs o chamam para falar e tal, e ele tem essa vertente. Ele acha que Jesus, ele é um bonzinho, alguém muito bonzinho, alguém que aceita tudo, que tudo está bom para Jesus Cristo, que ele não tem valores morais, não tem princípios. Não, ele aceita tudo, porque ele ama. Então, quem ama, aceita todas as coisas. Então, é um grande equívoco que ele divulga, mas, infelizmente, ele se baseia em algumas passagens bíblicas, mas ele não mostra o global. Quando você lê o Apocalipse, você vê a face de Jesus Cristo também agindo, punindo com veemência a maldade que acontece no mundo. E isso é muito importante porque tem pessoas que falam assim, se Jesus Cristo viesse outra vez a este mundo, ele seria novamente crucificado, ele iria sofrer. Mentira, porque a outra vez que ele virá como Rei dos Reis, ele virá para punir a maldade, virá como um juiz, Então, ele não virá como ele veio na primeira vez. Então, é isso que as pessoas não entendem. E o texto do Apocalipse, ele é muito forte em mostrar esse lado justo, punitivo de Jesus Cristo. Ele não deixa de ser amoroso quando age com justiça. É isso que nós precisamos compreender e entender. Outra coisa importante é que no capítulo 19 é o único lugar do Novo Testamento onde aparece a expressão aleluia, Então, louvado seja Jeová, ou louvado seja o Senhor, é o único lugar no Novo Testamento em que aparece aleluia. Então, o texto vai nos dizer ainda, veja só, na sequência, versículo 2, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. O que o texto está querendo mostrar é que não há injustiça na parte de Deus, não há injustiça em Jesus Cristo, a capacidade de julgar de maneira equânime, olha que palavra difícil, Equânime, Jesus Cristo tem. Jesus Cristo, ele faz um juízo
criterioso. Ainda que a justiça humana possa falhar, a justiça de Deus, ela não falha. Ela é precisa, ela é exata. Deus faz aquilo que Ele precisa fazer porque é correto, porque é justo. Então o texto diz que verdadeiros e justos são os seus juízos. A ação punitiva de Deus é uma ação justa, tá bom? E aí o texto nos diz assim: Ele condenou a grande prostituta. Quem é a grande prostituta? Quem lembra? Babilônia, a grande prostituta. E aí o texto nos fala que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Então, aqui no versículo de número 2, ele aponta para nós 2 motivos pelos quais Babilônia foi punida, né? Primeiro motivo, qual foi? Ela seduziu as nações para que as nações pecassem no sentido de idolatria, prostituição, mas aqui a ideia é uma ideia de idolatria. Ela corrompia as pessoas, né? Levava as pessoas a cometerem pecados gravíssimos, o pecado da idolatria. A gente sabe que no Antigo Testamento, a ideia da idolatria por conta do povo de Israel, ela tem esse caráter, né, de prostituição, né? Em alguns lugares chama de adulterais, né? Porque, na verdade, o povo de Israel agiu assim quando adorou outros seres, outros deuses. Ela estava adulterando em relação ao Deus de Israel, né? Que era o único Deus no qual ela deveria prestar culto à nação de Israel. Então, deveria ser fiel ao Deus de Israel e não flertar e não adorar outros deuses. É isso que o texto nos diz. E o segundo motivo é porque ela matou os servos de Deus, né? Então, Babilônia perseguiu e matou os servos de Deus. Matou os mártires, os crentes. Ela fez isso, ela matou. Então, por conta disso, o próprio Deus pune a Babilônia por esta causa, tá certo? Então, isso é importante que a gente diga. Bom, e aí na sequência, o versículo continua a nos dizer: aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Aqui há algo muito importante. Preste atenção nisso, que é muito importante. Existem 2 ideias que são equivocadas, embora até alguns teólogos bons tenham uma inclinação para elas. Uma é o aniquilacionismo da alma. Ou seja, aqueles que morreram sem Cristo, eles não sofrerão eternamente, mas eles serão o quê? Aniquilados. E a outra ideia, que é muito parecida, próxima, que é o extincionismo também daqueles que não eram cristãos, daqueles deixaram de existir, desapareceram, o Senhor os exterminou. Não é essa a ideia, não é isso que o texto bíblico está nos dizendo. Quando nós olhamos para o versículo que eu acabei de ler, veja comigo, versículo de número 3, indo para o 4, mas no versículo 3, parte B, aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. O que significa dizer isso? Que o sofrimento de Babilônia, o sofrimento dos seus aliados, o seguimento daquelas pessoas que também seguirem Babilônia é um sofrimento perene, um sofrimento eterno, diferentemente do que vai acontecer com os cristãos. Os cristãos viverão o que? Bem-aventurança eterna, felicidade eterna, gozo eterno. É o que nos aguarda, é o que nos espera. Essa mensagem, quando recebida pela igreja do primeiro século, essa mensagem era tremenda. Trazia esperança, trazia alegria. Em primeiro lugar, porque mostra que Deus não se esquece de fazer justiça. E mesmo nós que não sofremos, talvez, injustiças de nenhum governo, de nada que o valha, mas você, quando olha assim para algumas injustiças que você já sofreu,
você fala assim, o meu Deus é justo, não é bom? Agora, você imagina alguém que passou o que os irmãos passaram no passado, né? Desculpe aqui a redundância, mas imagina você o que eles sofreram, né? Então, o desejo da alma qual é? Punição, é justiça, né? Eu digo a vocês, eu sou capaz de perdoar quem me faça mal. Claro, você também você é cristão, Deus trabalha em nosso coração, mas uma coisa nós queremos, justiça. Né? Justiça é necessária. E não faremos justiça nunca com as nossas próprias mãos, não nos cabe isso. Né? Bom, e aí o texto diz assim para nós ainda, veja comigo, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram, amém, aleluia. Não é o que eles disseram? Agora, repare comigo uma coisa aqui. Quem são os 24 anciãos? Simbolicamente, é a igreja de todas as eras, de todas as épocas. É a igreja do Antigo Testamento, é a igreja do Novo Testamento. São os que eram salvos no Antigo Testamento e os salvos também do Novo Testamento. É todo o povo de Deus, 24 anciãos. E o texto diz mais ainda, olha só. E também os 4 seres viventes, ou seja, representavam os 4 seres viventes, também todos os querubins, né? Então, tanto os seres angelicais, como as pessoas, tributando a Deus a honra, a glória e o louvor, que somente Ele é merecedor. Né? Então, há júbilo nos céus, há alegria, porque caiu Babilônia, Deus julgou Babilônia, puniu Babilônia, e agora nós vemos que há uma adoração celestial. Tá? Na sequência, o versículo de número 5, o texto nos fala assim, então veio do trono uma voz conclamando, na minha versão aqui é conclamando, na versão de vocês é exclamando, tá? Então diz assim, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. O que isso quer dizer para a gente? Quem tem uma pista aí? Porque tanto pequenos como grandes. O que você imagina? Não está difícil não, mas o que você imagina? Vamos lá. Perfeito. É isso mesmo. Todo tipo de pessoa. Porque Deus tem os seus eleitos dentre todas as classes sociais. Né? Então, adoram a Deus aqueles que são abastados, são ricos, poderosos, governantes, tem, mas também pessoas do povo, as pessoas mais humildes, elas também estão entre os eleitos, aqueles que prestam louvor e adoração ao nosso Deus. Isso mostra que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Né? Deus tem eleitos nas mais diversas partes do mundo, toda tribo, língua, povo, nação, Deus tem os seus eleitos, e Deus não faz esse tipo de distinção, né? É o que a gente percebe e compreende aqui. Então, a adoração sendo prestada, e uma coisa importante, diz que todos esses têm temor de Deus. Né? Eles têm temor de Deus. Essa é a grande diferença, né, entre o crente e o descrente. O crente, ele às vezes peca, e às vezes peca feio, né? Mas o que acontece? Ele tem temor, ele se arrepende, ele sabe que ele não foi criado para aquele propósito, para aquele estilo de vida, né? Então, ele se arrepende. E aí o texto diz, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Né? Então, no versículo de número 6, nós vemos que a alegria continua, a festa continua. Aqui são os momentos derradeiros da última sessão, né, que nós estamos estudando. E aí o texto nos fala que esse Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Há uma ênfase sobre o poder de Deus. Por quê? Na verdade, a última batalha, né, do Armagedon,
ela na verdade não vai ser uma batalha. Por que eu digo isso? Porque o Senhor vai vencer as hostes do mal como? Com o sopro da sua boca, não é isso? Então, não vai ter essa batalha. Porque o que a gente imagina numa batalha? Ora um lado vai melhor, ora o outro lado vai melhor, né? Existe essa alternância e tal. Às vezes o confronto é difícil, mas não será assim. Ele é o Todo-Poderoso. E é essa a ideia que nós precisamos desenvolver, né? Ter muito clara na nossa mente que Ele é o Todo-Poderoso. Bom, e aí o texto prossegue nos dizendo assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Então agora chegou as bodas do Cordeiro, o momento da celebração, o momento da festa, o momento da alegria. É que o texto está dizendo para nós aqui. Então, não é momento agora de tristeza, é momento de felicidade, é momento da mais extrema alegria, pois a hora do casamento chegou. O grande autor William Hendrickson, eu até divulguei aqui o livro, e um exemplar que eu tinha, até acho que eu vendi para alguém, e o outro irmão pediu também, eu trouxe para ele. Ele explica muito bem, né, como era o casamento na época do primeiro século, em Israel, e ele faz uma comparação com as cenas também do próprio casamento, das bodas do Cordeiro, entendeu? Outra coisa interessante de pensar é que o Senhor prefere usar o termo Cordeiro. Ele é o noivo, mas Ele quer que nunca nos esqueçamos, né? Nós estamos lendo o texto, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29, né? Que não nos esqueçamos da sua dor, do seu martírio, da sua entrega, da sua obra redentora. Que isso fique presente na nossa mente de forma muito constante. Mas deixa eu falar para vocês alguma coisa sobre o casamento em Israel. A primeira coisa é que o casamento em Israel, a primeira parte era um noivado. E esse noivado havia um contrato. Ele, num certo sentido, ele era mais forte do que o próprio casamento, porque ele tinha um contrato, ele tinha, obviamente, obrigações, ele também possuía o quê? Testemunhas, sabe? Testemunhas também estavam presentes. Depois, existe um momento em que se paga o dote, a família da noiva, né? E qual foi o dote, né, que foi pago? O dote que foi pago a Deus foi justamente o quê? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A obra de Cristo é o dote pago, né? E depois também havia um momento no qual eles iam, né, o noivo ia buscar a noiva. E depois ele seguia no quarta etapa para a sua casa, né? Que era o mais normal, ele ia para a sua casa. Então tem a ver com o quê? Com a vinda de Cristo, né? Depois do encontro nos ares, com a igreja para o novo céu, para inaugurar o novo céu e a nova terra. Compreende? E isso é muito interessante e muito rico da gente entender, né? Porque comparando uma coisa com a outra, a gente observa que, de fato, a igreja está desposada, que o dote realmente foi pago e que o Senhor retornará para se encontrar com a sua noiva nos ares. E aí ele volta definitivamente para implantar o novo céu e a nova terra. Então, é muito bonito você entender essa riqueza de detalhes que nós vemos aqui. E aí, irmãos, quando a gente olha para o texto fala assim, e a sua noiva já se aprontou. A noiva está como? Ataviada, eu acho que na linguagem de vocês aí, está ataviada, está adornada, preparada para o seu noivo. E era assim que acontecia. No momento em que ele ia buscá-la, ela estava toda adornada, toda preparada, né? E quando a igreja é preparada? A igreja é preparada durante todo esse tempo da história da igreja.
né? Com as lutas, com as provas, com os momentos que a gente cresce espiritualmente, vai se santificando, Deus está preparando a sua noiva. Nós não estamos prontos e acabados, mas Deus está nos preparando. Então, é isso que é importante. Então, aí o texto fala, e sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho puro, brilhante e puro. Repare comigo uma coisa interessante aqui. O texto está dizendo que a roupa que ela iria usar, né, o que ela usaria, não era uma roupa própria. Quem falou aí? Alguém falou própria? Eu acho que alguém falou aí. Era uma roupa que foi o quê? Como é que está na sua versão? Foi-lhe dado. Então, ou seja, a roupa que ela está usando não é propriamente dela. Ou seja, é a justiça de Deus imputada a ela. É Deus a santificando. É Deus que, na verdade, faz isso. Não é algo propriamente nosso. Não existe mérito da nossa parte. É algo dado por Deus à igreja, que é a sua noiva. Compreende? Então, por isso, essas sutilezas do texto precisam ser bem compreendidas, porque o texto quer dizer que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, ele quer expressar justamente isso, né? É isso que ele quer expressar para nós. As obras que a igreja produziu e se santificou produzindo essas obras, elas são, na verdade, o fruto daquilo que já aconteceu em mim e já aconteceu em você. São as obras próprias daquele que nasceu de novo, daquele que é nova criatura. Nós fomos predestinados para andar em boas obras. Então, é o fruto próprio daquele que conhece a Cristo, daquele que conhece a Deus. Ele encontra prazer e satisfação em fazer coisas justas. Ele não encontra alegria quando ele faz o mal. Ele encontra, sim, prazer quando faz o bem, porque essa é a finalidade para a qual ele foi criado, ele foi concebido por Deus, né? E aí o texto diz para nós, quando fala em linho fino, é outro ponto interessante. Isso aponta para a ideia sacerdotal. Uma das partes que compunham a roupa do sacerdote era linho. Então, o linho aqui tem a ver com esse caráter sacerdotal do povo de Deus. E aí a gente lê lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, hoje, nós somos sacerdotes. O povo de Deus é um povo sacerdotal. Não são mais apenas aqueles sacerdotes do Antigo Testamento. Hoje, toda a nação, todo o povo do Senhor é um povo sacerdotal. E por isso que a roupa é linho finíssimo, é linho, né? Interessante que eu li há muitos anos atrás, aqui apenas uma saída aqui da aula, que me ocorreu isso no dia que eu estava estudando. Eu li há muito tempo num jornal, quando se lia jornal impresso, né? Já faz um bom tempo isso. Hoje em dia quase ninguém mais tem esse hábito, se lê pelo tablet, pela internet. E na época, eu li uma matéria que dizia que os hospitais estavam utilizando roupas de linho, nos pacientes que estavam internados, porque descobriram que havia um poder terapêutico, algo que ajudava, né? Mitigava um pouco a dor, o sofrimento daquele que estava numa doença mais séria, mais grave, e até mesmo, em alguns casos, uma doença terminal, né? Então, o linho, eu lembro dessa reportagem como se fosse hoje, nunca esqueci disso. Bom, e aí o texto prossegue a nos dizer, veja comigo, e explica, né? O linho fino são os atos justos dos santos, né? Então, são os atos justos dos santos, que é a atitude própria de todo aquele que nasceu de novo. Versículo 9. Veja comigo. E o anjo me disse, escreva,
Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Aqui tem uma coisa também muito legal da gente anotar, da gente gravar. Nas bodas do Cordeiro, tanto os crentes são ao mesmo tempo a noiva e também convidados. A linguagem é simbólica, né? A linguagem, vocês sabem que não é literal. Então, ao mesmo tempo, os anjos, ou melhor, os crentes são convidados e, ao mesmo tempo, também a noiva do Cordeiro. Então, é uma coisa muito interessante de dizer também. E acrescentou estas palavras, são verdadeiras, e acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. E aqui, versículo 10, tem uma situação muito estranha, para todo mundo que lê o texto, algo muito estranho, surpreendente, no versículo de número 10. Olha só o que diz o versículo de número 10. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui, os estudiosos entendem o seguinte, é uma certa discussão sobre isso. Como João, um apóstolo, ele quase presta adoração a um anjo, a um ser angelical, né? Como isso acontece? Bom, então alguns entendem o seguinte, foi tão grande a manifestação, tão gloriosa, tão retumbante, e diante de tudo que estava acontecendo, que João confunde, de uma certa maneira, o próprio anjo com o Senhor, como sendo um ser divino. E por isso, ele quase que prestou adoração a ele, entendeu? Ele ficou tão impactado pela cena, pelo momento, pelaquela imagem, né, que acontece, pelaquela visão, que ele quase incorre no erro da idolatria. E aí tem uma coisa importante aqui que a gente pode tirar para nós, uma tirada para nós. Nós temos que ter cuidado, porque nós podemos incorrer num erro parecido. Se ele lá teve essa situação, né, vivida por ele, e sendo ele João, o apóstolo, por que não pode acontecer conosco? Em alguns momentos a gente se deixar levar por sinais, por maravilhas, por coisas que acontecem, por gente que influencia, né? E a gente prestar adoração à pessoa e não a Deus, né? Isso é muito sério e é a pior coisa que pode acontecer, não só porque é um pecado, né, a idolatria, como também quando a gente idolatra alguém, a gente causa um grande malefício àquela pessoa, porque ela se infla, ela começa a se achar, não é? E aí é o problema. Quantos pastores que nós conhecemos que viveram isso, né? Pastores que começaram a achar que eles eram, né? E com isso, mais à frente, eles caíram, e caíram muito tristemente. Exatamente. O que acontece? Como eu colocaria essa situação? Uma coisa é você apreciar, respeitar, amar a denominação que você está. Obviamente, eu sou presbiteriano hoje porque eu concordo com as doutrinas ensinadas pela igreja presbiteriana. Então, com todo o respeito que eu tenho, por exemplo, à igreja metodista, à Assembleia de Deus, eu não teria como ser nem metodista, nem assembleiano, com todo o respeito que eu tenho a essas denominações. Então, eu apreciar a minha denominação é uma coisa. Agora, o que você fala é sobre uma postura que chega a ser quase uma idolatria, não é? Ou até mesmo um sentimento de superioridade. A minha denominação é melhor do que as demais denominações. Não é isso? Isso é horrível, isso é péssimo, isso fragmenta, entre aspas, né? Usando uma expressão um pouco forte, o corpo de Cristo. Nós somos irmãos em Cristo, e se as igrejas elas têm a mesma fundamentação naquilo que é importante, essencial à fé, nós somos irmãos em Cristo, né? O grande autor John Stott, em um dos seus livros, ele usa uma expressão, ele reproduz uma expressão usada pelos reformadores.
A expressão é adiáfora. Adiáfora significa dizer que os reformadores utilizavam essa expressão para tudo aquilo que era de menor importância, que não era tão fundamental ao ponto de separar o corpo de Cristo, dividir o corpo de Cristo, a diáfora. Então, por exemplo, por que um irmão batiza por imersão? Ele não é meu irmão em Cristo? Não, isso é uma bobagem, uma coisa pequena. Embora eu acredite no batismo por aspersão, é esse que eu ministro, que eu pratico, mas eu respeito meu irmão porque não é algo fundamental à fé para prejudicar a nossa convivência, a nossa coexistência pacífica como irmãos em Cristo, compreendeu? É diferente de alguém que venha dizer que Jesus Cristo não ressuscitou, por exemplo. Por mais que ele se diga cristão, eu não vou ter comunhão com ele, eu não vou aceitar a sua doutrina porque ela fere a Bíblia Sagrada naquilo que é fundamental. Mas a ideia é justamente essa, é não incorrermos na idolatria, porque é muito fácil a gente partir para esse caminho. Isso já não existe um pouco? Já não existe isso de uma forma? Existe? Existe. É. Isso quer dizer que os pentecostais, os outros, etc., não são... Você vai perceber na maneira que a pessoa fala. Na maneira como a pessoa fala, entendeu? Isso aí fica muito evidente. É igual quando alguém fala assim, ó, esta é minha igreja. Ou seja, ela está querendo dizer que ela é que manda ali. Que ela é a dona daquela igreja. Que ali, ó, se alguém fizer algo contra ela, ou que desagrade a ela, a coisa não vai ficar boa, não. Esse sentimento é ruim. Eu já vi pessoas assim, que falam dessa maneira. Mas tem pessoas que falam assim, por exemplo, esta é a minha igreja. É a igreja que eu cresci, é a igreja que eu conheci Jesus Cristo, é o lugar onde eu tive muitos irmãos que me ajudaram em momentos difíceis, oraram por mim nas minhas crises. Eu contei com o pastor Teotônio, eu contei com o pastor Jader, pessoas que me acompanharam em momentos de crise. Então, eu tenho muito carinho por esta igreja. É diferente, compreendeu? É diferente. Bom, mas a idolatria sempre é algo muito perigoso, tá? E aí, o texto vai nos dizer assim: adore a Deus, né, o testemunho de Jesus e o espírito da profecia. Bom, e aí o texto vem: vi os céus abertos. Céus abertos. Quando os céus estão abertos, o que vem por aí? E diante de mim um cavalo branco. Na nossa concepção, esse cavalo branco é o mesmo cavalo branco do capítulo 6, que para nós é o próprio Cordeiro de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Mas existem pessoas boas que pensam que o do capítulo 6 é o anticristo. Lembra que eu expliquei isso na época? E outros acham que é o próprio Evangelho. Eu fico com a ideia de William Hendrickson e de outros bons teólogos. Eu creio que o Cordeiro, que o cavaleiro lá do capítulo 6 e do capítulo 19 são a mesma pessoa, ou seja, é o próprio Senhor Jesus Cristo, na minha concepção, tá? E aí, outra coisa importante, o cavalo é branco. Qual é a simbologia disso, né? Aqui a simbologia é de pureza, vocês sabem disso, né? Santidade também, claro, e uma ideia importante também de recompensa pela pureza. A roupa branca é dada ou utilizada porque é um sinal, um símbolo de uma recompensa pela pureza, né? Então, a igreja veste branco, a igreja é purificada, ela lutou, ela sofreu, mas ela é purificada. E aí, o texto diz assim para nós: cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Não é isso? Ele julga e guerreia com justiça. Mais uma vez a ênfase está sobre a justiça de Deus. Deus é justo. E na sequência, seus olhos são como chamas de fogo. Agora você vai me ajudar a interpretar isso aqui. Porque os olhos do Senhor são como
chamas de fogo. O que você acha? Tudo penetra, tudo vê, nada passa despercebido por ele, ou oculto dele. Tudo ele sabe, tudo ele vê, tudo ele enxerga, ele penetra profundamente nas entranhas, lá no recôndito, ele sabe de todas as coisas, nada escapa a ele, sabe? Então isso para nós é muito confortante, porque mesmo ele olhando assim, mesmo ele conhecendo tudo e a todos assim, ele resolveu nos escolher, ele nos ama. É sinal de aceitação, de que ele nos aprecia, apesar de nós sermos assim. Bom, e aí outra coisa importante, eu preciso de vocês agora. E em sua cabeça há muitas coroas. Aqui eu queria a sua ajuda. Vamos abrir aí, por favor? Apocalipse 12:3. E outra pessoa, 13:1. Apocalipse 12:3 e 13:1. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Certo. Repare comigo uma coisa aqui muito interessante, no capítulo de número 13, que nós lemos primeiro, não foi isso? Esse foi o 12? Então deixa eu ir lá também, no 12. Então o texto diz assim, então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Observe comigo uma coisa, o dragão, quem é o dragão? É o próprio Satanás, não é isso? O dragão é Satanás. E aí a gente percebe que ele tem os diademas, mas ele tem diademas, num certo sentido, limitados. São coroas limitadas. Mas quando se refere, de novo lá no Apocalipse capítulo 19, nós vemos no versículo de número 12, não são 7, não são 10, mas são muitos diademas, ou seja, querendo mostrar que o dragão, ele tenta imitar a Deus em poder, né? Tudo que Deus faz, ele copia, ele tenta imitar, ele quer aparentar ser divino, e com isso ele seduz muita gente. Então ele aparenta ser divino, mas quando nós vemos o próprio Senhor, o que a gente observa? É que ele tem múltiplas cabeças, múltiplas coroas, muitos diademas. Então a ideia de que é um poder ilimitado em comparação com o poder do dragão. E isso você vai ver também, eu não vou ler agora, por causa do horário, não quero terminar depois do horário, mas você vai ver também, nós lemos 12:3 e também 13:1, nós vemos que a besta também é assim, a besta. Bom, e aí o texto prossegue. E um nome que só ele conhece, né? E ninguém mais. É o que o texto fala para nós aqui. Está vestido com um manto tingido de sangue. Que sangue é esse? Muita gente pode pensar que o sangue aqui é o sangue do sacrifício na cruz. Não é. Aqui a ideia é o sangue produzido, né, pela ação de Deus contra as hostes do mal. Você lembra do lagar? O lagar sendo pisado, né? As uvas sendo pisadas no lagar? Então tem a ver com isso. É como se a veste dele estivesse respingada por esse sangue. Obviamente, isso é uma linguagem simbólica, querendo mostrar a ação de Deus punitiva contra a maldade. Mas ele continua puro, santo, imaculado. É apenas uma figura para mostrar o juízo de Deus executado. Bom, outra coisa importante que nós vemos aqui. O seu manto de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Palavra é logos, né? E a gente sabe que João usa essa expressão lá no Evangelho de João, no seu capítulo 1, né? Bom, então, o que acontece? É a palavra de Deus. Bom, e aí o texto nos diz ainda,
Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro. Já expliquei o significado do linho, branco e puro. E montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ou seja, a punição dada por Deus, ela vai ser uma punição que vai sair da sua boca. Com a boca, né? Com o sopro, com a boca. Não vai ser algo físico, não vai despender muita energia, porque o poder que Deus tem é incomparavelmente maior do que o poder das hostes satânicas, das forças do mal. Mesmo toda a coalizão do mal não tem o poder que Deus tem. Compreendeu? Então, é isso que o texto está mostrando para nós. E aí, outra coisa importante. Esse texto está mostrando para nós, além disso, o fim daqueles que seguem as forças do mal ao dragão. O fim deles vai ser a punição e o sofrimento também, né? Então, é o que o texto diz. Ele as governará com cedro de ferro, ele pisa o lagar do vinho, do furor da sua ira. Então, observe uma coisa, o nosso Deus também é um Deus que se ira. Compreendeu? Lá nós vimos hoje no texto que ele se indignou contra os seus discípulos, né, por atrapalharem a chegada das crianças. E aqui o texto fala que é o furor da sua ira, né, do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É interessante que tem gente, né, que quer, assim, deixa eu explicar bem isso aqui. Tem gente que tenta encontrar base bíblica para tudo, né? Então tem gente que procura dizer que a base bíblica para se fazer tatuagem é esse versículo aqui, entendeu? Olha só para o versículo que diz, né? Então, diz aqui, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Então, na sua coxa está escrito este nome. Aí, muita gente advoga que esse texto seria base para dizer que se o próprio Senhor tem, né, por que a gente não pode ter uma tatuagem? Nada a ver, né? Não seria a base para isso de forma alguma, né? Só para a gente finalizar, vamos ler aqui esses versos que restam. E aí, na sequência, diz: vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham e reúnam-se para o grande banquete de Deus. Um autor diz o seguinte: se por um lado há as bodas do Cordeiro, e bodas fala de celebração, de festa, de alegria, não é isso? Também o texto fala num banquete que será oferecido pela punição dada a essas hostes malignas, ao poder do mal na história. Olha só o que o texto diz aqui para a gente. Veja só: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne dos reis. Ou seja, Deus punindo até mesmo o poder político, nas mais variadas formas, né? E seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes, assim como os eleitos. Eles são eleitos tanto pessoas de posses como pessoas humildes, tanto pessoas poderosas como pessoas humildes, né? O texto mostra para nós também que entre aqueles que seguem as forças do mal, nós temos o dragão, nós temos tanto gente rica como gente pobre, gente culta como gente indouta, tem todo tipo de gente também. Então, há um convite para que as aves se fartem, né? Então vi a besta, os reis da terra e os exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Então toda a coalizão da maldade preparada para lutar contra o próprio Senhor Jesus Cristo, que está montado em seu cavalo. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais milagrosos em nome dela. Você lembra que a gente falou aqui que uma das formas de seduzir as pessoas
era a prática de sinais miraculosos, né? Se Deus, por um lado, faz milagres, faz sinais, o diabo também faz para confundir a cabeça das pessoas, né? Então, isso ele faz, ele engana, é um enganador. E com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta. Repare uma coisa, ele enganou somente aqueles que receberam a marca da besta. Esses não são cristãos, esses não são crentes. Nós estamos isentos disso, entendeu? Então isso não nos atinge. O texto é muito claro. E adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, com enxofre. Observe comigo mais uma coisa. Eles foram lançados vivos, não estão mortos, vivos. Ou seja, conscientemente passando por toda a punição. É isso que Deus está fazendo. O que Deus vai fazer, as pessoas lá de fora não querem saber. Esse outro lado de Deus, de Jesus Cristo, ninguém quer saber. Mas Ele é assim, Ele pune também, Ele faz justiça à maldade, sim. Entendeu? E a gente precisa falar isso para as pessoas, porque elas estão com uma visão muito deturpada acerca de Jesus Cristo. E aí o texto diz mais para nós: os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, do próprio Senhor. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Todas essas passagens, elas remetem ao Antigo Testamento, entendeu? A gente não está lendo muito aqui, porque talvez dificultasse um pouco, até mesmo em vez de ajudar, talvez dificultasse um pouco. E aí, irmãos, uma outra coisa muito importante de nós falarmos, só para a gente sintetizar. Observe comigo, lá no capítulo de número 20, versículo de número 10, para reafirmar aquilo que eu falei. A Bíblia explica a própria Bíblia e a Bíblia embasa as nossas afirmações. Por isso o pastor reformado, ele não pode sair falando como pastores falam por aí, que a gente vê na televisão. O cara abandonou o texto, começa a falar um monte de história, um monte de coisa que não tem nada a ver com o texto. E não volta mais para o texto, né? Aí você não entende, né, o que está acontecendo. E aí o texto diz assim para nós, versículo de número... capítulo 20, versículo de número 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Agora observe comigo. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. É o que o texto nos diz aqui, atormentados para todo o sempre, tá? É isso que a gente deve guardar. Haverá punição, haverá justiça da parte de Deus. Isso a gente pode ficar muito certo. Exatamente. Exatamente. Veja comigo, eu vou ler para você aqui 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 8. Olha, eu recomendo, quem puder assistir às pregações que nós fizemos e foram gravadas sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses. Elas foram muito claras e muito didáticas. Um material que eu agradeço muito a Deus pela vida do Sérgio, dos irmãos que estão fazendo esse trabalho tão significativo, porque se alguém tem dúvida sobre algum texto de 1ª e 2ª Tessalonicenses, é só ir lá que você vai ver. Versículo 8 para terminar. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Isso está no capítulo de número 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo de número 8, tá bom? Nós vamos parar por aqui. Nós vimos agora o encerramento dessa última sessão, do último capítulo da 6ª sessão, e na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos partir para a última sessão, que vai do capítulo 20 ao capítulo 22, e nós teremos então, né, Sérgio, gravado de maneira simples, né, dentro do possível, todo o material relativo ao Apocalipse na internet.